Dentro da arena, um show de fogos para recepcionar as equipes. Em campo, as faíscas. No primeiro embate entre Lianco e Wallace Yan, o rubro-negro levou a melhor. Minutos depois, Coelho teve o revide. As primeiras chances apareceram de fora da área. Só que o caminho do gol era jogar de pé em pé. Cebolinha recebeu, deixou o Natanael no chão e derrubou a vantagem do Atlético. Um primeiro tempo onde o Flamengo esteve mais perto do gol, até mesmo no sentido literal. Já no segundo, Scarpa balançou o travessão de Rossi. Na pequena área, Hulk perdeu. E olha, não foi só uma, mas 2 vezes. O Flamengo também poderia ter encerrado tudo no campo. E por um triz, Wallace Yan não colocou a bola na rede. O que começou como um show ia se tornando um drama dentro da arena. Pênalti é loteria. Eu até falei ali quando eu dei 2 passadas ali pro pênalti, meio que querendo dar câimbra em mim, eu falei, opa, agora não. Arrascaeta foi o primeiro a bater. Hulk lutando contra tal cãibra em seguida. Jorginho chutou com qualidade e Scarpa mandou do mesmo lado em que perdeu contra o Bucaramanga. Saul colocou bola para um lado e goleiro para o outro. Já o Júnior Alonso parou em Rossi. Samuel Lino teve a chance de colocar o Flamengo na frente, mas Everson defendeu o chute do reforço de mais de 100 milhões de reais. Por incrível que pareça, estava frio e tranquilo. Igor Gomes igualou e Wallace Yan errou na mira. Na quinta e decisiva batida, o frio Everson incendiou o caldeirão e também a rivalidade. Foi um momento só para eles, que eles pudessem voltar com Deus para casa ali. Eu já errei pênalti, quem não errou, todo mundo que joga futebol e bate pênalti vai errar um certo momento, o importante é levantar a cabeça. E com esse roteiro pra lá de emocionante, o sonho do Flamengo no hexacampeonato cai por terra. Parou no Galo, antigo rival, que agora segue vivo na Copa do Brasil em busca do seu 3º título. Tivemos uma semana um pouquinho turbulenta, que poderia dar tudo errado e acabou dando tudo certo com essas 2 classificações. E espero que daqui para frente, o Galo possa ainda chegar mais longe e dar alegria para o torcedor. Se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo está mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, o que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem e nunca deixaram de acreditar na ideia. Isso é personalidade. O Everson é o maior e melhor da história do Atlético. Ai, não tem ai, mas ele é o maior da história. Personalidade. Decidiu contra o Boca, decidiu contra o Bucaramanga, mas decidiu, foi lá e compareceu. Se não fosse por ele, não passaria pelo Boca, se não fosse por ele, não passaria pelo Bucaramanga, e se não fosse por ele, não teria tirado ontem o maior Flamengo da história. Na folha no orçamento e no continente, nenhum outro clube do continente vai trabalhar com um orçamento tão alto e com uma folha tão alta. O feito do Atlético foi fabuloso. A classificação do Atlético foi fabulosa. Por vários motivos. Vários motivos. O Atlético fez 3 jogos com o Flamengo. Nos 3 jogos, em 6 tempos jogados, 1,5. O Atlético foi muito envolvido pelo Flamengo, que é uma seleção. Em 1,5, ele foi envolvido e muito pelo Flamengo. Tá, no máximo em 2. Mas em 4 tempos, o Atlético igualou. E em alguns momentos foi até superior ao Flamengo. Isso é gigantesco, isso é fabuloso. A classificação é imensa. E se essa classificação, se a classificação diante do Bucaramanga não mudarem patamar no Atlético, eu não sei o que mais precisa. O que é mudar patamar? Quando eu falo Atlético, envolve todo mundo. Envolve os donos, envolve os jogadores, envolve comissão, a comissão técnica, obviamente, sob o comando do Cuca, e a torcida. Ontem, antes do jogo, eu falava da importância de um apoio irrestrito. Porque a gente sabe onde esse apoio pode levar. E depois de você passar por um momento de turbulência, você fazer um voo
mas sossegado é gostoso demais. E o Atlético, depois das duas classificações, da maneira que elas foram construídas, o Atlético está pronto para, eu digo a vocês, qualquer coisa daqui para frente. Mas quando há uma composição dessa aura positiva, desse apoio, repito, hein, dos donos aos jogadores, passando pela torcida, acontece isso aí que aconteceu ontem. E aí vamos pensar uma outra situação, e se o Atlético de repente perde nos penais ontem? Vocês já imaginaram o tamanho do drama que seria, diante de tudo que aconteceu nas finais do ano passado? Vocês já imaginaram o que seria a zoeira, a quizumba que ia rolar na quinta-feira? Mas não, a coisa virou, o Atlético passou e o Everson é um monstro. Como é um monstro também o grupo de jogadores, nós vamos citar alguns aqui, um deles estará comigo aqui, que eu sempre falo dele, então não adianta falar que é oportunismo, porque eu falo dele há muito tempo, que é o Igor Gomes. Inclusive nós procuramos, eu pedi a presença do Igor Gomes aqui, porque o Igor Gomes é um cara que não rouba. Ele também tem personalidade, ele entra quase sempre na pior e ele faz o máximo por esse clube aí, cara. E todo esse movimento que eles tomaram porrada, esses jogadores. Porrada pra cacete mesmo. Diante de tudo que aconteceu há 2 semanas. Mas esses caras foram ali, compareceram, a direção compareceu, os donos compareceram, fizeram o que tem que fazer, cumprir com a obrigação do compromisso. Mas os jogadores também. Esses caras foram muito bravos contra uma seleção que é o Flamengo. Nós vamos falar muito desse assunto e daqui a pouco eu quero ver como é que vai ficar a situação do Thiago Fernandes, né? Porque ele prometeu, será que ele vai cumprir? Ele prometeu. Será que ele vai cumprir? Porque ele falou, se o Flamengo passar, aliás, se o Atlético passar, eu venho ao programa de sunga branca. Será que ele vai cumprir? Vai ficar ruim se não cumprir. Mas é problema dele. Quem fala o que quer, ouve e arca com as consequências que não quer. Mas hoje segue a gente lá no Instagram também. Classificação emocionante e gigantesca do Atlético. Já chama o Thiago aí? Ele tá aí fora? Ou espera mais um pouco? Daqui a pouco, então? Então vamos lá, vamos começar a falar. Breno Galante, você esteve lá, Galante. Que momento espetacular. Sabe por que é espetacular? Primeiro, pelo adversário. Segundo, pelo que o Atlético construiu no primeiro jogo. Terceiro, pela maneira que a classificação se desenhou ontem. E por isso, o Atlético flertou com o fracasso, mas no final o regozijo foi absal. Boa tarde, HG, turma aqui do estúdio. Thiago Fernandes, onde você estiver, meu grande abraço solidário a você, que você apareça aqui de sunga branca, mas não se esqueça de trazer meus R$100 que você está me devendo, porque eu dobrei a aposta, né? Então eu espero que você cumpra na frente dessa grande audiência. Um abraço para a turma de casa. O Atlético fez aquilo que a gente esperava que fizesse. Não precisava de jogar, fazer um grande espetáculo, precisava de classificar, né? A torcida foi, compareceu, empurrou o time, sofreu, teve sofrimento. Se não é sofrido, não é galo. Eu não gosto muito dessa frase, não, mas ontem prevaleceu de novo. Mas eu tenho que ressaltar aqui, é um baita adversário, né? Não é qualquer um. O Flamengo, o melhor elenco do Brasil, é um grande time e o Atlético também foi grande. Soube sofrer, a gente vai debater aqui a questão até da estratégia utilizada pelo Cuca. Acho que o primeiro tempo o Atlético não foi bem, alguns jogadores ali, principalmente o lado direito ali do Atlético, o Natanael e até o Lianco, no primeiro momento, eu acho que não foram bem, mas no segundo tempo, a entrada do Saravia, inclusive, Saravia, detalhe, você foi embora para casa e levou o Lino no bolso. Lino. Levou Samuel Lino no bolso, Saravia, devolve ele, a delegação do Flamengo sentiu falta dele lá no Rio, levou o Samuel Lino no bolso, jogou muita bola o Saravia, né? E o Cuca acertou o time depois do intervalo e o Atlético nos últimos 15 minutos, então, poderia ter inclusive empatado o jogo, jogou no campo do Flamengo e demonstrou, eu acho, no geral, para todo o eixo, Rio-São Paulo, que menosprezava o Atlético, achava que o Atlético seria goleado e seria uma presa fácil para o Flamengo, que não, que o Atlético está vivo. A gente viu a presença dos reforços já entrando e ajudando, Biel, Alexander, né, mostrando que o Atlético agora tem banco, o Dudu também entrando no jogo de ontem, o próprio Igor Gomes, que nós vamos falar com ele daqui a pouco, que já tinha sido titular ontem, né, foi uma opção para o segundo tempo, também entrou bem. Ou seja, o Cuca, para mim, foi um grande estrategista se tratando dos 2 jogos.
conseguiu neutralizar o Flamengo, conseguiu uma baita classificação. E esse cara aí, para mim, é o maior goleiro da história do Atlético, com todo respeito ao Vitor. Ele escreveu mais uma página de tantas que ele tem escrito aí nos últimos tempos, né? O Everson. É aquela coisa, isso, o jogador, ele pensa, né? Perdeu, ele fica chateado, mas ele olha pro lado e fala, ó, vai lá, né? O Alonso fez isso, perdeu, ele olhou pro Everson e falou, ó, com você aí, né? Ele sabe que pode contar e ele não só defende, como ele faz. Grande noite pro Atlético e só vou seguir uma toada do que o Hulk falou, que o Atlético aproveite esse momento e não deixe se apagar aí, não. Aproveite esse momento e estenda ele agora para a Sul-Americana, que tem plenas chances de até conseguir um título, para a Copa do Brasil e para o Brasileirão. O Brasileirão ainda nem acabou o primeiro turno, dá para dar uma sequência aí para brigar ali pelo G4, G6. Ô, Breno, sabe aquelas... Boa tarde para todo mundo. Sabe aqueles jogos que curam feridas? Esse é um jogo que cura feridas. E a gente, em vários momentos ao longo da temporada, desde o ano passado, a gente tem lembrado aqui que o Atlético parecia um time machucado, uma torcida machucada. E muito vinha por causa da temporada passada, quando o Atlético perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Copa Libertadores, mesmo chegando em 2 finais, o Atlético acabou não vencendo essas finais. E tem determinados jogos que dão uma curada em algumas feridas. E eu acho que o torcedor que estava no estádio ontem e que também acompanhou o jogo pela TV ou pela rádio, se sentiu um pouco confortado quando consegue uma classificação da forma que foi. O primeiro tempo, eu concordo plenamente com você e eu acho que é unânime entre todas as pessoas que acompanharam o jogo, um jogo irreconhecível do Atlético. Um jogo que o Atlético tem que olhar para não se repetir novamente um primeiro tempo tão ruim quanto o Atlético apresentou. Eu acho que durante o programa aqui a gente vai pincelar algumas situações para falar de mexidas erradas, de escalações erradas que podem ter acontecido, que isso aí vai de opinião de cada um e todo mundo está tendo essas discussões. Enfim, mas falando de uma forma geral, o Cuca conseguiu acertar o time no segundo tempo e eu acho que o Atlético deu uma virada em um posicionamento em campo que o torcedor queria ver. O Atlético não poderia nem de perto estar próximo daquele primeiro tempo que o Atlético apresentou. E o Atlético foi capaz disso, o Cuca fez as mexidas corretas, colocou o time com uma postura bem diferente no segundo tempo. Concordo com você, o Atlético até merecia o empate no segundo tempo, mas ele não veio. E veio de uma forma épica. Uma classificação nos pênaltis, que o Atlético tem tantas lembranças doídas como festivas, né, na sua história. Tem o título perdido para o São Paulo no Mineirão em 77, que ficou marcado por muito tempo pelo torcedor atleticano, até a glória da Libertadores, que veio nos pênaltis, tanto no jogo contra o Nils, quanto na decisão contra o Olímpia. Mas a Arena MRV tem, em poucos meses, 2 grandes decisões por pênaltis. E eu acho que isso também gera uma casca para a Arena, para a Casa do Galo. O Atlético teve, na noite de ontem, uma classificação heróica, importante, que vai ser lembrada por muito tempo. Bater a equipe do Flamengo com tantas estrelas, com tantos grandes jogadores. Você vê as substituições que o Felipe Luiz fez no segundo tempo, você vai ver na qualidade da equipe do Flamengo. Então, eu acho que isso cria uma casca também, não só para o torcedor, mas para o time e também para a Arena MRV. Então, uma classificação gigantesca e que vai ser lembrada por muito tempo. E eu vou dizer mais uma coisa aqui antes de dar uma faturada, tá? Vocês não podem confundir personalidade com arrogância e marra, não. São coisas distintas. Personalidade é desse cara que está aqui ao lado, ó. Esse cara aqui que é o Everson, que vai lá e resolve com as mãos e com os pés. Arrogância é jogar bolinha pra cima, é ficar tirando onda com um colega de profissão, é bater pênalti olhando pro ladinho, isso é arrogância. E a bola subiu tanto quanto a altura da sua arrogância. E é você, Wallaciano. Eu sei que tem gente aí que defende, que fala que é personalidade, que compara com a forma que o Lianco encara as coisas, que é do próprio Hulk, né? Mas calma, você pode chegar lá, e eu acho até que você vai porque você tem bola, mas você ainda não chegou, irmão, então menos, muito menos quase nada. Ainda tem uma carreira muito longa para seguir. Não desqualifique, você joga muita bola, mas baixa a bola da arrogância. Bater pênalti olhando de ladinho, cara, conta esse monstro aí. Ah, mas não pegou, não interessa, mas a bola subiu. Então personalidade para mim é o que o Everson demonstra. Isso é personalidade. Arrogância ele não tem.
Então, ó, menos, muito menos. E eu tô vendo um monte de chupisco aí. Não, isso é personagem. Marrentim, bom jogador, mas Marrentim. Isto posto, vamos falar de coisa boa? Então vamos. Ali quem chegou ali. Ali quem chegou. E aí, André, o que eu faço? Então, beleza. Ô, Valuzeiro, fala pra nós aí, Valuzeiro. Ontem, quando saiu a escalação, nós falamos disso na rádio lá. Quando saiu a escalação, eu olhei e falei, meu Deus, Arana. Aí saiu a escalação, o Arana tá no jogo, mas o Saravia tava lá. Aí começou o aquecimento, o Natanael em campo com o Arana, aí azedou a garapa. Confesso que eu pensei antes do jogo. Mas aí a coisa aconteceu, o primeiro tempo foi um volume muito maior do Flamengo para fazer até mais do que fez. Mas a coisa foi se estabilizando e no segundo tempo o Cuca corrigiu. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, HG, a todos que estão aqui no estúdio, aqui nos assistem em casa. Primeiro a gente tem que falar do tamanho dessa classificação do Atlético para cima do Flamengo. Quando saiu o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, eu acho que de uma maneira geral, qualquer um dos outros clubes olhavam e diziam o seguinte... o adversário que vier pela frente, cada um vai enfrentar. Mas de preferência que ninguém pegasse já numas oitavas de final de Copa do Brasil, Flamengo ou Palmeiras, Palmeiras ou Flamengo. E acabou aparecendo no caminho do Atlético o Flamengo, em 180 minutos. O Atlético venceu no Maracanã e acabou sendo derrotado na Arena MRV e passando nos pênaltis. Na Copa, eu sempre digo o seguinte... O resultado final que importa, na verdade, é o de você conseguir alcançar a classificação e seguir adiante até ir chegando na finalíssima, né? E a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Este elenco do Atlético, o Elton falava de feridas a serem curadas por parte do torcedor atleticano, mas a gente não pode descartar um detalhe. Muitos desses jogadores que estão neste elenco sabem muito bem viver o ambiente de uma Copa. O Atlético foi finalista o ano passado em Copa do Brasil e foi finalista em Copa Libertadores. Então são jogadores que já responderam muito bem a essa pressão, a essa exigência, né? A essa coisa que é o jogo de Copa. A gente vê o Atlético fazer o placar no Maracanã e ali aos 30 do segundo tempo, imagina o que é o dilema, né? Você sai para cima do Flamengo para conquistar um gol que provavelmente vai te garantir a classificação, mas se você toma um gol deste mesmo Flamengo também, você pode estar muito perto, de dizer adeus, né, à continuidade na Copa do Brasil. Eu acho que o principal é exaltar a classificação do Atlético para cima do Flamengo nesses 180 minutos, mas acho que ao longo do programa, viu, HG, eu vou falar, o Cuca, para mim, eu não entendi o passo que o Cuca deu com relação à estratégia no primeiro tempo. E se o Flamengo termina o futebol, o se não existe. Se o Hulk tivesse feito também um dos gols, a gente não estaria falando de mais uma história escrita de forma incrível pelo goleiro Everson nas penalidades. Ele vai se tornando cada vez mais... a gente não sabe se o Atlético vai se envolver em mais disputas de pênaltis na própria Copa do Brasil ou na própria Copa Sul-Americana, mas certo é que a cada disputa de pênalti vencida, o Everson vai se tornando um adversário maior contra os batedores. Olha aqui, eu falei aqui sobre o Thiago Fernandes. O Thiago Fernandes fez uma promessa, né? E eu queria dividir com vocês o que ele prometeu. Então roda aí o que ele disse. Se o Atlético classificar contra o Flamengo, eu venho de sunga branca pro programa. Aliás, você viu postando ontem no Instagram? Tá lá nos meus stories. Eu venho de sunga branca. Pra ninguém ver essa cena, eu vou ter que torcer pro Flamengo, velho. Ninguém aguenta isso não, velho. Ah, tá, eu tô... cadê o superchat? Me dá aí. O GTeus lá, mandou 2. Cadê o flamenguista de sunga branca? Aqui é Galo. Tem mais aí, Andrezão? Então daqui a pouco você registra mais pra mim aí. E cadê o homem? E cadê o Thiago Fernandes? Porque é o que eu sempre digo, quem fala o que quer, ouve o que não quer e arca com as consequências também, que não vai querer. Então, mas né? Ele colocou na sunguinha dele, tem a minha notinha de 100? Qual foi, além disso aí, ele apostou com você 100 reais. Eu apostei 50. Ele foi arrogante, falou que lá no Maracanã o Flamengo ia ganhar de 3-0 do Atlético. Falou. Que dava 2 gols, ele apostou 50 reais comigo. Sim. O Galo ganhou de 1-0. Aí eu dobrei a aposta falando que aqui o Atlético classificaria. Ele falou, não. Classificaria. Não classificaria.
E ele dobrou a aposta, falou, não, o Flamengo vai classificar. Então tem que ser E ainda sunga chegou branca aqui e mais a ontem nota. e falou que ia ser 3-0. Então vem, cadê o arrogantinho? Vem, arrogante. Vem, arrogantinho. Vem cá pra você pagar o que você deve. Olha. Vem cá pra você pagar o que você deve. Pra Onde pagar você o que eu... Não, vou pagar o que eu devo. Ah, tá. Ainda bem que você não tirou isso de dentro da sunga, que não ia ficar bonito. Peraí, vamos abrir aqui pra mostrar. Não, e olha se é verdade. É verdade. Peraí. delícia, papai. Nossa, Aqui, papai. que delícia. Ó, o cheirinho de novo. Ainda bem que é de novo, não veio da sunga não. É cheirinho de novo. Obrigado, freguesão. Tá Que aqui, delícia, ó. É que primeiro de delícia. várias. Tá aqui, Que ó. delícia. Toda arrogância será castigada. É você e o Wallace. Ó, daqui a pouco nós vamos falar com o Thiago, quero ouvir o Thiago para ver o que tem para falar, porque